Então, começando a gravar hoje, né? Então, nosso tema hoje é reunião comigo mesmo. Então, vamos lembrar, quem aqui já, na nossa época, tinha assim, né? Vamos montar, eu não sei se era na nossa época ou nessa faixa etária. Ah, vamos fazer um grupinho na escola, vamos fazer, tudo tinha que ter uma reunião, e tinha um negócio que tinha uma secretária, ele elegia o povo lá, sempre tinha um que era secretário para escrever a ata. Eu nunca fui a da ata, gente. Eu achava que a da ata era mais importante, porque ela que registrava lá. Nunca, eu não sei se é porque a minha letra era muito engarrachada, eu não sei por quê, porque eu falo muito e às vezes eu não conseguia falar e escrever junto, então eu não me colocava. Eu não sei como é que é, mas eu nunca fui a menina da ata. E você vê que toda instituição precisa ter uma reunião primeiro para, né, botar ordem na casa. Eu morei em apartamento, eu comprei um apartamento quando a Rebeca nasceu. Ela tinha 1 ano quando eu comprei meu apartamento. E aí começou a ter reunião de condomínio. Reunião de condomínio é aquela que ninguém quer ir. E depois quer ficar reclamando das regras. Mas eu penso assim, se você não foi na reunião, você não tem o direito de reclamar. Tá ligado? Quem quer falar alguma coisa tem que estar presente, né? Você vê, você vai abrir uma empresa. Não vamos abrir uma empresa que só nós, tá? Então, vamos abrir uma empresa, como é que vai ter que ser? Nós vamos ter que sentar e definir as regras. Não sei se a Sayonara lembra, quando nós resolvemos montar esse grupo, foi na sala da minha casa, eu, ela e a Silvia, para definir o que ia acontecer. Então, sempre você precisa sentar, antes de começar qualquer projeto que você pretende que dê certo, você precisa determinar umas coisas. Os países têm Constituição. Embora o nosso já mexeu, tem um povo aí que não quer seguir a Constituição, então pula essa parte, né? Então, show de horror. Mas uma escola, né, tem as regras, certo? Você vai em alguns lugares, tem as regras até na paredinha lá, para você saber o que pode e o que não pode. Então, tudo tem uma regra. Essa regra, ela é definida pelos conceitos daquela organização. Então, por exemplo, vou dar uma sugestão aqui. Por exemplo, vamos fazer uma organização para defender as tartaruguinhas, bebê de tartaruguinha lá. Então, qual a primeira coisa? Você tem que gostar de animais. Você tem que não matar ovo de tartaruga, entendeu? Então, geralmente, as regras, elas têm que ser estabelecidas de acordo com a característica do grupo. Então, por exemplo, um grupo que, não, nós vamos defender a vida, não pode permitir aborto. Um grupo que vai defender alimentação saudável, não pode ter Coca-Cola. Tá entendendo? As coisas têm que ser assim, de comum acordo. Mas aí eu montei um grupo health, né? Nossa comida fitness. Aí a Cleide, aquela bandida, ela fica postando no Facebook dela aquelas receitas maravilhosas e todas engordite. Nós vamos ter que notificar a pessoa, vamos ter que botar um castigo nela, porque ela está infringindo uma regra do grupo. Como ser saudável e fitness que a bandida põe a foto e ainda põe a receita embaixo. Isso é para sabotar qualquer calça, tá? Então, estou fazendo meu protesto público aqui, porque infringir regras sempre cai um prejuízo. Você infringir uma regra, você vai causar um prejuízo a toda a instituição. Você está entendendo? Mas aí as bandidas, então eu vou falar, aí elas às vezes põem a receita. Aí aquele membro que está meio em cima do muro, tipo eu, assim, vai falar assim: cadê a receita? Porque se ela não põe a receita, eu vou lá pedir a receita. Então, ela é uma contraventora A e eu sou a contraventora B, porque eu quero infringir o princípio do grupo fitness, entendeu? Então, não adianta dar risada, outra com a cara de sem vergonha lá se escondendo atrás dos óculos, mas ela é que é culpada, tá? Então, até perdi para essa falar de coisa gostosa, já viu, né? Então, é assim, se você não definir regra, nós vamos fazer que nem o cantor brasileiro lá. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Isso é um sambinha. Gente, não tem coisa mais irresponsável do que deixa a vida me levar. Tá? Quer dizer, vai de qualquer jeito. A minha avó falava assim, o fulano vai... Como é que é? No pé da valsa. Né? Não vai da valsa. Quer dizer, o que todo mundo estiver fazendo, eu estou fazendo. Maria vai com as outras. Né? Quem conhece essa expressão? Maria vai com as outras. Nem sei por que é a Maria que vai, porque todo mundo vai, né? E às vezes tem umas Maria que não vão. Mas é isso aí. Tinha uma música, que essa eu lembro, que é da minha época, né? Rock Brasil,
que o cara cantava assim: o acaso vai me proteger. Quem lembra disso, né? O acaso vai te proteger. Gente, que atitude irresponsável. Aí depois dá ruim alguma coisa. Ai, foi Deus que quis assim. Ai, é porque eu não orei muito, aconteceu a adversidade. Mano, você tá andando de acordo com o vento, sabe? Como o vento, depois reclama que o negócio não vira, né? Então, você precisa estabelecer regras, porque você precisa estabelecer um padrão. Então, é assim, suponhamos que hoje eu resolvi ir lá morar na casa da Ana, né? Vou invadir a casa dela. Ana, vou morar na sua casa. Então, arruma um quarto. Ela já vai ter que me dizer o seguinte, assim que eu chego: não quero calcinha pendurada no ventilador. Espero que ela não precise falar isso para mim, né? Não quero resto de pizza embaixo da cama. Aqui tem horário para entrar, tem horário para sair, para que a coisa funcione bem. Porque você tem que respeitar o seu limite, o limite do outro. Então, é necessário ter regras. Não adianta uma geração agora mimizenta que não quer ter regra para nada. Vai fazer o que dá no coração. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então, aquela coisa assim de Lulu Santos, toda forma de amor vale a pena? Não, porque às vezes você está amando a coisa errada. Não é só porque ama. Ai, eu amo todo mundo. Uns eu amo matar, uns eu amo estar longe, uns eu amo odiar por aí. Então, o que acontece? Existem regras, você queira ou não queira, existem regras. Nós vemos uma geração agora de crianças infelizes, adolescentes e pré-adolescentes, querendo se matar e se matando porque não receberam não na vida. É uma geração de aleijados emocionalmente, porque eles são frustrados. E eu tenho acho que ele é psicopedagogo, sei lá o que ele é, e ele fala um troço, gente, muito louco. Tem um vídeo dele que ele fala sobre os aleijados emocionais, e ele está falando sobre o suicídio de adolescentes, e ele fala assim: a nossa geração recebeu só não, né? Nós recebemos muito não. E, no entanto, hoje, se o mundo dá um não, é um a mais. Tem até uma expressão em Minas, né, que a gente fala muito: o não eu já tenho, vamos correr atrás do sim. Por quê? Nós já estamos acostumados com o não, mas nós não gostamos. Então, o que nós fizemos? Demos tudo para os nossos filhos, né, para essa geração, e aí agora o mundo não diz sim. Quando o mundo diz não, ele não sabe como lidar com a frustração, ele vai e se mata. Então, você precisa receber um não na sua vida para você aprender a não se desestruturar quando o mundo for mundo. Porque você não ganha assim de todo mundo. Você ganha assim, gente? Se só eu estou ganhando não até hoje, eu tenho 55 anos e ainda estou ganhando não. Se sou só eu, vocês me avisam que eu vou ter que fazer terapia. Porque, mano do céu, que coisa, né? Então, o que acontece? Você precisa ter regras. E a criança precisa ter regras, sabe por quê? Ela, inconscientemente, ela vai brigar, mas ela vai saber se alguém está pondo regras, essa pessoa se importa comigo. Eu tive uma secretária que eu conhecia a mãe dela. E ela era adolescente, ela foi trabalhar no salão, né? E ela chorava, que ela dizia assim: a minha mãe deixa eu fazer tudo, minha mãe não se importa. Se eu disser que eu vou para um baile passar a noite fora, ela fala que tudo bem e manda eu voltar tranquila, ok. E um dia eu fui conversar com a mãe dela, e a mãe dela falou: eu fico com o coração tão apertado cada vez que ela sai, porque eu não posso dizer não, porque eu tenho que ser uma mulher moderna, mas meu coração fica apertado, eu e meu marido, a gente fica acordado esperando ela chegar. Quer dizer, era uma família que eles tinham um problema e ela não se sentia amada. Os pais queriam ser legais e ela achava que ela não era amada, que os pais não se preocupavam. Então, é preciso pôr limite, é preciso pôr regras, porque senão, sabe? Outra coisa, o que você queria fazer há 20 anos atrás, hoje você vê que não é. Então, você não pode basear uma regra de acordo com a sua vontade. Eu tenho vontade de sair e matar imigrante no Walmart. E você pode? Eu sofri bullying, então agora eu vou no aeroporto e fico atirando para todo mundo dentro do aeroporto. Meu, que mundo é esse? Você tem que entender, coitado, tá psicologicamente traumatizado. Gente, na minha casa, tinha um prego na parede, um prego mesmo, no beiral da porta, com um cinto de couro pendurado lá. Eu não me lembro de ter apanhado com esse cinto, mas cada vez ele era mostrado para mim. E meu pai ainda dizia: e ainda vou bater do lado da fivela. Ele ainda tinha ameaça trágica. Ele não precisou usar o cinto, mas tinha lá um prego, gente, batente da porta da cozinha. Eu lembro, era um prego com o cinto pendurado lá.
Fala sério. Aí hoje você vai fazer isso? Não pode, porque coitado, né? Então é preciso ter regra. Já estamos desviando do foco da história, então vamos ver. O que acontece? Nós vamos ter que fazer uma reunião conosco mesmo para definir alguns padrões para a gente poder andar na sociedade, tá? E eu estou falando na sociedade porque a sociedade está ficando muito conturbada, porque hoje em dia essa moda do tudo pode, tudo é, toda forma de amor vale a pena, você pode fazer tudo para não magoar o outro, né? Bullying é o maior barato, eu era chamada de alemãzinha, batata come queijo com barata, e eu tinha que ficar quieto. Hoje, se chamar o outro de neguinho, com a forma mais carinhosa do mundo, você vai para cadeia. Aliás, a maior forma de racismo que nós vimos hoje, acho que foi ontem, essa semana, foi Dia da Consciência Negra no Brasil. Eu acho que isso é o cúmulo do racismo, porque e a consciência branca? Não tem que ter isso. Então, né? Vidas negras importam. Mano, se você teve que colocar uma cor antes das vidas, é porque o racismo está em você. Toda vida importa. Não, eu vou defender a vida, mas eu vou lá fazer um aborto. Aí eu sou vegana, não como carne, mas eu vou lá, porque é uma vida, aí eu vou lá e faço um aborto. Quer dizer, é uma coisa que não bate, tá? Por essa parte, vamos voltar. Hoje eu estou terrível, fugindo do assunto. Então, vamos lá dar reunião conosco mesmo. Nós temos que definir um padrão para a nossa conduta, para você poder enfrentar o mundo, porque as coisas que vão vir você não sabe. Você não sabe a que situações você vai ter que ser colocado para tomar decisões. E, pede sabedoria a Deus que ele dará. Ok, vamos lá. Quem foi o homem mais sábio do mundo? Salomão. O que aconteceu com Salomão? Salomão, Deus chegou e falou para ele, depois que Salomão lá sacrificou 1000 bois, né? Deus chegou para ele e falou assim, olha, o que você quer, pede e eu te darei. Ele podia ter pedido ouro, prata, possessão, orgulho, blá, blá, blá. Ele pediu o quê? Sabedoria. Aí Deus falou, como você foi sábio de já pedir a sabedoria, eu vou te dar todas essas coisas. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vamos lembrar, pode ir lá no texto. Assim que Salomão pediu sabedoria, qual foi a primeira coisa que aconteceu? Olha lá na Bíblia, a primeira coisa que aconteceu. As duas mulheres, as duas prostitutas que tiveram um bebê, e uma dormiu em cima do bebê, e o bebê morreu, e elas foram lá brigar. Gente, como que ele ia decidir isso? Com o exercício. Quando ele pediu sabedoria, acho que ele pensou que Deus ia botar um pendrive na cabeça dele, ia fazer um download e ele ia poder decidir tudo. Não, filho, é com exercício. Então, nós estamos sendo colocados a situações que nós vamos ter que ter um padrão para decidir. Você tem que fazer uma reunião com você hoje e definir quais são as regras, o que é absoluto e o que é relativo. Então, vamos lá. É pecado usar a calça comprida. A Bíblia diz que é pecado usar calça comprida, nós já estudamos sobre isso. A Bíblia fala para homem usar roupa de mulher e mulher usar roupa de homem. Jesus usava saia, calça comprida foi criada no ano de 1800. Então, todo mundo que viveu antes de 1800 estava pecando, porque usava saia, os homens. Então, os escoceses também estão pecando, porque usam saia. Os romanos usavam aqueles vestidinhos, mini saia, até meio sexy, né? Aqueles pernão, né? Aqueles vestidinhos curtinhos. Então, sabe, vamos definir o que realmente é e o que não é. Por quê? O mundo vai aparecer com coisas que não estão escritas na Bíblia e você vai ter que se posicionar. Isso você só vai saber se posicionar se você tiver definido as regras absolutas na sua cabeça. Regras que não vão entrar em conflito entre si, ok? Então, o que acontece? Quando você vai agir por impulso, é sempre um perigo. Tanto que é muito comum os psicólogos e os terapeutas, eles sempre aconselham você nunca tomar uma atitude movido por emoção, qualquer que seja. Se você está muito feliz ou muito triste, não tome uma atitude. Deixa para tomar essa atitude quando você se acalmar, porque movido pela emoção, geralmente dá errado. Eu vou contar uma coisa de emoção para vocês, que eu vou roubar essa história de uma psicóloga que eu achei bárbara, que ela disse o seguinte, a menina disse que estava apaixonada pelo menino, ela tinha que casar, um maloqueirinho aí, porque cada vez que ela chegava perto dele, ela ficava toda emocionada, a mão suava, o coração palpitava, então ela sabia que ela estava apaixonada, ela tinha que casar com o menino. E a psicóloga simplesmente falou assim, ok, você saiu da sua escola às 10h30 da noite, está andando numa rua escura, vem um cara e bota uma arma na sua cabeça. A sua mão transpira? Transpira. Seu coração bate? Bate. Você está apaixonado pelo assaltante? Não. É ou não é?
Então, quando você está com uma emoção muito aflorada, você não consegue tomar decisão. Então, nunca tome uma decisão no meio de uma emoção. Espera um pouco para acalmar. Só que, para isso, você tem que ter um padrão pré-determinado na sua cabeça. Então, esse padrão são algumas regras, que é isso que eu quero que vocês façam hoje, nós vamos fazer e botar em prática essa semana, que é o quê? Você vai fazer uma reunião com você mesmo e determinar as regras na sua vida que são inegociáveis. Então, eu sempre digo, existe o que é absoluto, é o que não muda. E existe o que é relativo. O que é relativo vai ser de acordo com a sociedade, com a cultura, com a época e com o clima. Hoje, a Cleide está de roupa de alça, eu estou de gola para cima. Por quê? Cada uma está num lugar, a temperatura está diferente. Isso não quer dizer que eu vou ser santa se eu uso assim, ou ela vai ser santa porque usa de alça. Você está entendendo? Tem coisas que são relativas, mas tem coisas que são absolutas. Então, vai chegar uma hora na sua vida, essa semana, com certeza, que você vai ter que tomar uma decisão de acordo com um padrão que você já determinou. Então, não vale a premissa de deixa a vida me levar, eu decido na hora. Não pode. Você já tem que ter um conceito preparado na sua cabeça. E dessas regras, que tem que ser mínimas, não pode ser 400 regras. Tem que ser um número pequeno de regras que elas são abrangentes para você saber que conduta você vai tomar, ok? Muita gente pega os 10 mandamentos como regra. É legal, mas Jesus ainda veio e resumiu os 10 em 2, né? Se você amar a Deus sobre todas as coisas, você não vai adorar outros deuses, você não vai tomar o nome de Deus em vão, e nós já falamos sobre isso. Se você amar o próximo como a si mesmo, você não vai matar, roubar, nem passar a perna nele, beleza. Então, eu acho que o amor deve ser a nossa primeira regra de convivência, eu comigo. Porque você é responsável, você não é responsável pelo que o mundo faz, você é responsável pelo que você faz no mundo, pelo seu comportamento. Você tem que ser um termostato e não um termômetro. Sabe qual que é a diferença? O termostato define a temperatura do ambiente. Se está muito quente, ele abaixa, se está muito frio, ele sobe. O termômetro, ele varia de acordo com o ambiente. Então, o que você está sendo no mundo hoje? Você está sendo um termostato ou você está sendo um termômetro? O seu humor vai depender do humor que seu marido acordou hoje? O seu humor vai depender se está chovendo ou não? O seu humor vai depender se o seu filho falou bom dia para você ou não? Ou o seu amor é constante? Ou o seu humor é constante? E o seu amor também? Hoje eu amo meu marido porque ele me deu flores, mas hoje eu não amo mais porque ele largou uma toalha molhada em cima da cama. Né? Às vezes é você que deixa a toalha em cima da cama e ainda põe do lado dele porque você quer dormir no sequinho. Acontece. Então, vamos determinar quais são as regras para eu viver essa semana. Não precisa fazer um plano para daqui a 20 anos. Começa a fazer um plano para hoje, para essa semana, para uma semana. Quais são as regras do meu comportamento? A primeira coisa que a gente tem que colocar é o amor. A Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Beleza. E agora nós vamos ver as outras coisas. Você não sabe o tipo de circunstância que vai passar, tá? Então, você tem que eu confio ainda no manual do fabricante. Todo mundo já comprou um equipamento, sabe que com o equipamento vem o manualzinho é ensinar a usar. Eu creio que a Bíblia é o manual do fabricante para a nossa vida, porque ela tem resposta para tudo. Então, a primeira coisa que você tem que colocar, a soberania na sua vida é o Deus. Então, o que é o Deus na sua vida? Deus aqui, eu não estou falando de Deus, o Yahvé. Não, eu estou falando Deus é aquilo que merece a sua devoção. Então, o que é um Deus na sua vida? Deus na sua vida é o Deus criador e salvador, porque Jesus também é Deus, ou em certos momentos da nossa vida, nosso Deus é nosso filho, nosso emprego, o carro, a nossa casa, já falamos muito sobre isso. Então, você tem que definir primeiro a soberania de Deus na sua vida. Tá? A segunda coisa que nós temos que fazer é definir o quê? Qual vai ser o meu comportamento em frente das coisas? Então, o texto de Tiago 1:22 é muito legal, que ele diz o seguinte: sedes praticante da palavra e não só ouvinte. É muito fácil você ouvir
estudo bíblico, palavra, vai andar com o cachorro que nem eu, bota o foninho, vai ouvindo Joyce Meyer, Cláudio Duarte, assiste todos os cultos, entra por aqui e sai. Não adiantou nada, você é conhecedor, você tem que ser praticante. Ai, mas os ensinos da Bíblia é muita coisa, eu não consigo decorar tudo. Vai testando um por vez, um princípio por vez, e adaptando na sua vida um princípio bíblico por vez. Se eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, tá? Então você tem que ser praticante, não só ouvinte. E praticante é na hora do pega para capar, tá? Você tem que saber qual é o papel de Cristo. O papel de Cristo, nós vamos lá, que Paulo falou para Timóteo, no primeiro capítulo da primeira carta ao Timóteo, né? Fiel é a palavra e digna de aceitação. Qual é a palavra? 2 pontos. Que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Esse é o papel de Cristo. Tinha uma música, não sei quanto tempo, quem aqui é velha de igreja? Eu sou bem velha de igreja. Tinha uma música que dizia assim: muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. Filósofo, poeta ou comunista, né? Que muita gente diz que Deus, que Jesus é, né? Nós vemos que tem pessoas que seguem a Buda porque Buda conseguiu chegar perto de Deus, né? Maomé teve uma visão com Deus. Eu já adoro o próprio Deus, né? Que eu pego o atalho, eu já vou direto na fonte, né? E eu não creio que Jesus era só um comunista, um filósofo ou um exemplo para se seguir. Eu creio que Jesus é filho de Deus. Então, a palavra, o que Paulo fala para Timóteo, fiel é essa palavra. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Isso tem que ser padrão no meu manual, tá? Eu tenho que ter essa certeza, essa certeza. Aí vem assim, como que você vai se comportar? Você vai se comportar se você souber que se Deus está acima de todas as coisas, Ele mandou Jesus para morrer por nossos pecados, tá? Então, o que acontece? Nós somos cidadãos dos céus. Então, como eu vou me comportar sendo cidadão do céu? Nossa, mas só isso? Acabou? Acabou. A ata da sua vida tem que ser a base da sua identidade. Quando você souber como você é como você vai se comportar. Então, eu te digo, há 2000 anos atrás, quando a Bíblia foi escrita, não estava escrita assim, é proibido, é pecado ver pornografia na internet. Por que não estava escrito lá? Porque não tinha internet. Mas é pecado? Mas não está na Bíblia. Mas é. Por quê? Você tem que ver a verdade bíblica adaptando nos dias de hoje. Certo? É pecado tomar êxtase. Está escrito na Bíblia? Não. Mas você pode tomar êxtase? Não. Por quê? Porque você sabe que você não pode, seu corpo é templo do Espírito Santo. Você não pode estragar o templo do Espírito Santo. Nem deixar que qualquer coisa te domine. Entendeu? Então, qual é o padrão que você está seguindo hoje? Qual é o padrão? Mas você tem que ver, sabe, o Lázaro. Não é o da Bíblia, tá? É o que morreu aqui, né, no Brasil, há um tempo atrás. Mas coitadinho. Como que mataram ele? Porque ele, não sei o quê. Gente, você viu tudo que ele fez? A polícia não tinha o que fazer. Ele já tinha sido solto. Eu não estou defendendo que tinha que matar ele ou não, mas você entra numa comiseração porque todo mundo está falando que é o bem, aí você pega e entra no pacote. Então, o que é politicamente correto, você precisa ver se está dentro do seu padrão. Aí você vai falar que agora que eu sou fanática. Mas, gente, é muito sério. Se a Bíblia diz que é pecado você matar uma pessoa, eu não vou admitir alguém fazer aborto. Mas você tem que ver a circunstância. É matar. É um aborto. Mas a coitada ela tem que fazer aborto porque ela já tem 5 filhos. Ok, e já que é para matar um, mata o mais velho, que a despesa da faculdade é mais caro que a mamadeira e a fralda. É para matar de todo jeito, tanto faz. Então, existem coisas que são relativas, mas existem coisas que são absolutas. E é nesse momento, nesse mundo de hoje, que nós estamos, não podemos ficar em cima do muro. Você tem que ter o padrão bem definido para saber se posicionar. Tem coisa que para mim serve, tem coisa que para mim não serve. Vou deixar de amar aquele que faz? Não. Eu amo também. Amo a pessoa, mas não amo o pecado. Entendeu? Então, é assim, mas você tem que ver
que o cara lá, ele é um bandido, ele comanda toda uma rede de droga, mas ele dá cesta básica para o pessoal lá do morro, da favela, que ele mora, ele dá cesta básica. Então, vamos proteger a vida dele, porque ele está roubando e matando o policial, mas ele dá cesta básica. Então, vamos proteger a vida dele? Não vamos deixar ele ser preso? Não, não. Então, o que acontece? Existem coisas que são absolutas. E é muito difícil no mundo hoje você falar sobre isso, você é criticado e você é até levado à chacota e você é assim, humilhado porque você é bitolado. Agora, qual é o padrão que você tem? Como você vai saber? De acordo com as regras que você permitiu. Eu não estou dizendo que a minha é certa, mas eu estou dizendo que você tem que ter as suas regras pré-determinadas e fundamentadas numa verdade. Você não pode ter a sua regra fundamentada no que você leu no TikTok. Você não pode ter as suas regras de conduta fundamentadas no Facebook. Você tem que ser... Qual é a fonte? Eu respeito qualquer teoria que vem aqui. Vocês sabem que no salão eu convivo com muita gente, eu respeito qualquer um, contanto que a teoria dele seja fundamentada. Ah, é porque eu ouvi? Não, filha, porque você ouviu, não. Eu quero saber, você ouviu da onde? Qual é a fonte? Ah, porque todo mundo aparentemente é legalzinho? Vai lá no meu canal do YouTube, olha lá os vídeos do Apocalipse, o vídeo que fala das igrejas, o vídeo que fala do último das igrejas, que mostra exatamente qual é a igreja que está certa e a igreja que está errada. É tudo as duas igrejas que convivem junto. Mas o que é? Uma que aceita umas coisas para ficar bem com todo mundo. Sabe a aparência do bem? A sutil aparência do bem? E que não é. Então, você, para se dar bem com todo mundo, você engole sapo. Aí você vai acabando enfraquecendo a sua personalidade de cidadão do céu. Você precisa ter o seu padrão definido. Eu tenho o meu. Você precisa ter o seu. Você não precisa ter o mesmo meu, mas você precisa ter um parâmetro, alguma coisa para fundamentar a sua conduta. Porque as coisas e os ataques vão aparecer. E você está fundamentado em quem? Vou dar um exemplo para vocês. Eu comprei um apartamento. E eu comprei um apartamento quando a Rebeca era pequena. E chegou assim, um dia que eu estava desesperada, eu não tinha como pagar o apartamento. Ia ter uma prestação que era altíssima, era intermediária, eu não sei o que é. E eu peguei, eu já estava devendo tudo, e eu tinha que pagar o apartamento, desesperada, eu vou para casa da minha mãe. Sento na casa da minha mãe e começo a chorar. E ela olhava, e ela falou, o que é? Mãe, eu estou desesperada, não sei o que fazer para pagar. Faltava 8 meses para eu terminar o apartamento. E eu, na minha cabeça, eu não ia ter condição de pagar a prestação, tá? E ela vira e fala assim para mim, e o que você quer? Mãe, eu não sei, eu estou desesperada. Ela falou, devolve o apartamento para o dono. Eu falei, o quê? Aí parei de chorar. Aí você para de chorar. Mãe, eu paguei 2 anos e menos 8 meses, né? Que eu comprei 3 anos. Eu vou jogar fora? Ué, você está chorando? Quer parar de chorar? Devolve. Eu falei, não, essa não. Eu falei, então tem solução. Então tem solução. Imagina, gente, eu ter pago o apartamento a suor e chegar em 8 meses porque eu estou desesperada, devolver para o dono. E a minha mãe, com a simplicidade dela, ela me deu um tapão na cara. Ela falou, entrega. Não é assim. Porque você sabe aonde está. Agora, se você está emocionalmente tão abalado, você não consegue pensar, você faz besteira. Sabe o que faz muita gente fazer besteira? Amor a filho, a mãe, a parente. Você acaba sendo, porque você ama tanto, você começa a ser condescendente e passar por cima dos seus valores. Não deixe amar a pessoa que está do seu lado. Nunca deixe de amar, mas não passe por cima dos seus valores. Né? As meninas que tiveram aqui no nosso estudo do nosso chá, eu peguei um tampão de ouvido. Às vezes a pessoa que está do seu lado, você a ama tanto, ela é tão próxima, mas ela é tão tóxica, que você não pode dar um tiro na cabeça dela. Mas tampa o ouvido para ouvir o que ela está falando. Não se deixe influenciar com coisas que vão contra. Eu não estou dizendo que o seu padrão tem que ser exatamente o do seu filho, do seu marido. Às vezes é diferente, a sua norma de conduta é diferente. Você acredita que é pecado usar brinco de argola. O meu até de coraçãozinho aí, ganhando meu marido. Então, você acha que é pecado usar brinco de argola. Certo? Então, você não use. Mas se a sua filha puser um brinco de argola, você não vai meter a mão na cara dela. Mas você também não vai usar porque ela quer, porque na sua concepção você acha que é pecado. Está entendendo? Claro que não é pecado, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Então, os seus padrões têm que ser pré-determinados. Por isso que eu digo, marque uma reunião com você mesmo para escrever a ata. O que é valor
inegociável, o que é absoluto e o que é relativo. Em cada situação que tiver, você vai ter que ir lá pegar sua ata, abrir lá e ver o que é que está aqui. Isso para mim eu posso, baseado em quê? Eu posso fazer isso? Eu posso falsificar um documento? Eu posso esconder um troco? Eu posso trocar o preço de alguma coisa? Eu posso devolver uma coisa. Aqui nos Estados Unidos, você compra uma coisa, não gostou, você devolve, né? Eu posso comprar um vestido de noiva, usar no casamento e depois devolver na loja? E pegar o dinheiro de volta? Ninguém está vendo isso. Isso é você com você. Você pode fazer isso? Poder pode. Tem coisa que você faz tão bem feito que ninguém vai descobrir, mas você deve fazer isso? Qual é o padrão de conduta que nós estamos vendo? Nós temos que redefinir os nossos padrões, a nossa ata de vida. Então, é uma coisa bem complicada, você tem que definir hoje, no dia de hoje, que é dia 21 de novembro de 2021. Qual é a ata da sua vida? Em que baseia o seu princípio? Meu pai era militar, policial, e ele conta que chegou em casa chorando uma vez, porque foi fazer uma captura numa favela de uns moleques, e ele entrou num barraco, e a mãe estava chorando, uma senhorinha estava chorando, encostada na parede, e apontou para baixo da cama, onde o filho dela estava escondido debaixo da cama. E ela chorava. E o filho falava, mãe, você me entregou, me entregou. Ela falou, eu não podia fazer isso, você é meu filho. Mas se você ficar na rua, você vai ser morto na mão de bandido. Pelo menos lá na cadeia você está protegido, né? Então, o que é? Até que ponto você pode negociar com a verdade? Você pode negociar com as facilidades do mundo para ser bem recebido por todos. E às vezes vai ter prejuízo, você se posicionar vai ter prejuízo. Sabe, falar não é para qualquer um. Se você estiver numa festa, até parece, né? Nós todas vamos festinha todo final de semana de roda, striptease, bebidas, drogas, né? Até parece, mas você falar não é muito mais difícil do que você falar sim e deixar. E você tem coragem de falar não para algumas coisas? Cada uma tem o seu, eu não sei qual é a sua vida, eu não sei qual é a situação. Então, Paulo fala para Timóteo, na segunda carta de Timóteo, um texto que eu acho que assim que tem que definir a nossa posição para tomar a qualquer custo, diz o seguinte: e por isso estou sofrendo todas as coisas. Ele está contando para Timóteo, né? Todavia, não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, se a sua ata, se o seu projeto estiver firmado na palavra de Deus, no princípio de Deus, Deus que não vai sacanear com você, que ele amou você ao ponto de te resgatar, de, sabe, botar o filho dele numa cruz porque ele te amou, ele não vai exigir de você um comportamento que vai te fazer mal. Ele não vai, e ele vai te honrar, porque eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe em quem você tem crido? Ou você escuta por aí? Você escuta o testemunho da Sayanara. Ai, é porque Deus foi tão fiel na vida dela e na sua. Você vai ficar baseando a sua vida nas experiências dos outros? Quanto tempo faz que você não tem uma experiência com Cristo? Quanto tempo faz que você não tem? Ai, eu ouvi Deus falar comigo tão forte uma vez. Quando foi? Ai, foi em 1978. Nossa, eu estava lá assim, pequenininha, e Deus falou comigo. Peraí, onde você teve de 78 até aqui? Que acabou o seu relacionamento com Cristo? Hello? A palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, a cada manhã, Deus tem uma novidade de vida para você hoje. Então, aonde está o seu manual, a sua ata? Está jogado cheio de pó em cima de uma experiência que você teve num passado distante, porque você ouviu uma pregação e você se pegou naquilo? Gente, às vezes o tempo muda. O tempo muda e você pode continuar se renovando a cada dia. É isso que é evolução. Nós vemos a parábola lá que Jesus conta dos talentos, que veio o patrão e deu um talento para cada um. Um deu 10, né? O que teve 10 ganhou, trabalhou, multiplicou, devolveu mais 10. E o que ganhou um só, sabe o que ele fez? Ele enterrou embaixo da árvore. Sabe por que ele enterrou? Porque ele ficou com medo. Quando chegou na hora, Deus falou, cadê o que eu te dei? O patrão dele, né? Cadê o que eu te dei? Não, eu te devolvi do jeito que você me entregou. Ele falou, meu, como você foi cabeção? O outro produziu muito mais. Então, o que é que você tem que está guardado lá de uma experiência que você teve em 1978?
O que aconteceu ontem que você não viu Deus agindo na sua vida? Porque ele agiu. Mas aonde Deus agiu e você não percebeu? Essa semana nós comemoramos o Dia Universal de Ação de Graças. E eu pergunto para você, qual é a ação de graça que você vai ter pessoal com Deus hoje, durante essa semana? Ah, mas eu não tenho nada que agradecer, porque eu fiquei trancada, não trabalhei, perdi o emprego, blá, 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 blá. Ok. Não, primeira coisa, nós estamos vivos. Muita gente não está viva. Aí tem gente que o avião caiu, né? Tem gente que o avião caiu com 26 anos. 26 anos. Tá? Uma vida inteira pela frente o avião caiu. E nós estamos aqui vivos. Eu tenho um pouquinho mais de 26, tá? O dobro e... Isso aí. Aonde nós estamos? Em que é que a nossa ata está determinada? Será que os nossos valores já foram mudados, caducaram ou ainda estão firmes? E aí, Paulo fala lá em Romanos 12, 2, que esse versículo, acho que todo mundo já devia ser de cor, não vos conformeis com esse mundo. Não é porque o mundo está de cabeça para baixo, você vai achar que virar de cabeça para baixo também para ficar bem com todo mundo. Não conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não é esperar que Deus te transforme, você que tem que transformar de acordo pela renovação do vosso entendimento. O vosso entendimento do quê? Da perfeita vontade de Deus na sua vida, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você só vai saber qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando você não se conformar com esse mundo e você se mantiver firme no que Deus planejou para você. Isso baseia em identidade. Quem você é. Se você souber quem você é, enquanto você ficar achando que você é uma galinha em vez de águia, enquanto você ficar achando que você é o patinho feio, enquanto você ficar achando que você é uma ameba retardada, mas forcei, hein? A ameba retardada é o fim. Ela é até vesguinha. Mas enquanto você ficar achando que você é um nada, você vai se comportar como um nada. E você não vai usufruir do que melhor que tem para você. Agora, quando você tiver a sua ata, né? A minha ata diz o seguinte: quem eu sou? Eu sou uma princesa do Senhor. Eu sou aquela que Deus criou lá no ventre da minha mãe e já me chamava pelo nome. Eu sou aquela que Deus tem um propósito para mim na minha vida. E esse propósito eu não consegui ainda, então ainda vou viver muito, porque ainda não consegui terminar. Eu sou aquela que tenho Deus como o centro de toda a minha vida. A minha devoção é Deus. Eu sei que eu sou amada porque Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Eu sei que eu tenho que amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Então, eu tenho que amar a mim também. Você se ama? Ou você acha que eu tenho que me esvaziar e amar só o outro? Como você vai amar o outro se você não se ama? Você não sabe o que é amor. Eu vou ter que engolir essa, porque assim, né? Se eu engolir, se eu me anular um pouco, as pessoas vão gostar de mim. Desculpa aí, ninguém vai gostar mais de você porque você se anulou. Isso não existe. Porque você não tem identidade. Vamos definir a nossa ata. Fazer uma reunião consigo mesmo. E olha, eu digo para vocês fazerem isso hoje, porque eu estou fazendo hoje, domingo, primeiro dia da semana. Quem eu sou, que papel eu ocupo no universo, que papel eu ocupo e como eu vou me comportar com as coisas do mundo moderno. É isso aí. É isso aí. Definindo isso. Aí você vai dizer assim, agora ela vai terminar assim, a sua vida vai ser um mar de rosa, vai ser tudo feliz, cheio de pluma. Não, pior. Quando você tomar uma posição, as pessoas não vão gostar. As pessoas vão se revoltar para poder abafar em você esse seu posicionamento. Vai ter gente que não vai gostar de saber que você não é um capacho, que você é uma filha preciosa de Deus. Tem gente que não vai gostar de saber que você não vai se conformar com o pecado porque está todo mundo fazendo. Tem gente que não vai gostar de saber que você não se contamina mais. Tem gente que não vai gostar de saber que o seu corpo é templo do Espírito Santo. E isso é inegociável. Você está disposto para isso? Isso é só para corajoso, tá? Covarde se conforma com o mundo e vai dar valsa. Covarde, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Aonde você está, então, hoje? Na reunião consigo mesmo. Defina a ata da sua vida. Que é assim que você vai definir todo o resto da sua vida.
É fácil? Não é. Mas pegue os princípios que são inegociáveis e defina isso para você. E eu tenho uma coisa para dizer: é a única forma de você ser realmente feliz. Que Deus abençoe as nossas vidas, as nossas decisões e a nossa ata de reunião. Amém.